está viajando pela Rádio Escola Interação, Liceu de Messejana. Segundo o debate em foco, Messejana do Amor. Vamos agora para o nosso sorteio do tema. Com você, Carlos Leite. Você mesmo? Não, é, professor Tagino. Vamos lá, professor Tagino. Não posso ver só filho. Mas, sem olhar, Tagino. Sem olhar. Vamos transporte. Transporte é o nosso tema e o nosso debatedor é Carlos Weber, que é coordenador da Rádio Interação. Com você, Carlos Weber. Bom, falar de transporte acho que vai ser mais fácil, pois aqui na Messejana, se você procurar algum transporte público, você pode ir para qualquer lugar mesmo, pois aqui a Messejana é como se fosse um centro, você pode pegar vários ônibus, topics, vans e até mesmo táxis, devidamente certificados, que possam te levar para aonde você for, onde você queira ir. Então o transporte público melhorou, na minha opinião, melhorou muito nos últimos anos. Tem acontecendo muitas paralisações, mas nada que afete a população da Grande Messejana, mas temos uma grande variedade de transportes públicos e privados, pois recentemente foi inaugurado a rodoviária, onde aqui não tinha na Messejana, não tinha mesmo. Moro há 21 anos e nunca tinha visto uma rodoviária, e só agora que inauguraram uma rodoviária aqui na Messejana. Isso é ótimo para todos aqui do bairro, pois temos agora uma opção de visitar parentes que moram no interior. Eu tenho parentes que moram no interior e já recomendo a todos. Temos também os táxis hoje que estão meio que se especializando mais, tendo mais cuidado, mais responsabilidade, tendo mais conforto para os seus passageiros. E isso deve ser puxado de exemplo para nosso transporte público. Nosso transporte público hoje tem uma imensa linha de ônibus, tanto de uma empresa simples como a empresa Fortaleza, que fica ali na BR-116, como também ali, como várias outras, a Ibiapina, a Vega, que não tem uma loja física aqui na Messejana, mas tem seu transporte aqui na Messejana, dando acesso a todos os integrantes que fazem parte dessa Grande Messejana. Ok, vamos ouvir agora a vereadora Toninha Rocha sobre o nosso tema transporte. Carlos, me permita discordar de você. Eu acho o nosso transporte público péssimo, de péssima qualidade. E é possível mudar, gente. Quem usa o terminal da Messejana entre 5 horas da manhã e 7h30 da manhã, salve-se quem puder. Há quantos anos o único terminal que foi construído da Messejana? Vamos viajar agora lá para o Barroso. Qual a solução que nós podemos dar? Lá para o Barroso, lá para o Sítio São João, lá para o Palmeiras. A interligação daqueles bairros. Como é que é possível? A pessoa sai do bairro dali, tem que ir para o terminal e pegar outro ônibus para poder se deslocar. Se você sai aqui do Guajiru, você demora 45 minutos para chegar na Praça da Messejana. E você não pode ir a pé porque o Oswaldo Soares não deixa você atravessar. Então, essa é uma questão de mobilidade. Mobilidade urbana, que é o tempo da moda, e eu chamo de mobilidade humana. A dificuldade que a nossa juventude tem para se locomover. O nosso transporte público, Carlos, ele foi feito o transporte público para o trabalhador. Ele funciona muito bem, de segunda a sexta-feira, nessas péssimas condições, para levar o trabalhador para o trabalho e trazer ele de volta para casa. Mas ele não funciona para a nossa juventude. Hoje é um sábado, aqui a gente está debatendo. Se a gente for esperar um ônibus aqui, na Oswaldo Soares, o Grande Circular, para a gente se deslocar até o Dragão do Mar ou até a Beira-Mar, nós vamos esperar de 1 hora a 1h30, às vezes até 2 horas. Ônibus sujos, ônibus que recebem o subsídio da administração,
e que nossa proposta é, aqui, nesse debate, é que se abra a caixa preta do Sindônibus, do Sindicato dos Empresários de Ônibus, que pagam uma miséria para os motoristas e trocadores, porque eles dizem que dá prejuízo, mas eles não dizem quanto ganham. Não dizem quanto ganham. Se diz que Fortaleza tem a passagem mais barata, mas você paga o mesmo preço para se deslocar daqui para a Beira-Mar, o mesmo preço se você se desloca aqui do Guajiru para a Praça da Messejana, que são 2,5 km. Precisamos ter um ônibus circular aqui na Messejana, mas um ônibus circular que passe de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, e não o Guajiru 1, Guajiru 2, que você espera 1 hora para se deslocar na Messejana, o Palmeiras que você espera 1 hora. Nosso transporte coletivo é péssimo. A minha passagem tem que ser continuada garantida, que isso é uma conquista da nossa juventude, da minha geração, que foi para as ruas. Como nós podemos mudar o transporte coletivo? Temos a ver também com as paradas de ônibus inseguras, escuras, sem ser cobertas. Os nossos ônibus que não atendem a cada um e a cada um de nós. Então tem muito a que ser feito. Nós ouvimos aí a vereadora Toninha Rocha, vamos ouvir agora o presidente da Associação de Moradores de Messejana, Felipe Neto. Nosso tema, transporte. Vamos construir. Vamos construir. A questão do transporte é fisicamente ligada à formação do cotidiano de Messejana, principalmente porque no início do século XX, foi através do transporte público coletivo, melhor dizendo, que Messejana passou a se integrar mais com a capital. No chamado Pata-Choca, que era um autobus que chamavam, que era um caminhão adaptado que levava as pessoas em cima do trilho para Fortaleza. Você lembra o ano? Começo do século XX. Aí o ano é... Geralmente acho que é na década de 30. Por isso que é bom ter um historiador. Não, mas não foi década de 30 não, foi 20. O autobus. Mas enfim, então, passado o tempo e a evolução, é preciso também que se diga que no que está ao transporte, Messejana por muito tempo foi o interstício entre o resto do país e Fortaleza. Por dentro ali da Frei Cirílio, Padre Pedro de Alencar, era que chegava o transporte que hoje passa pela BR-116. Então nós já temos uma tradição relacionada a ele. Mas passando por dia de hoje, eu acho que a Toninha também coaduna dessa ideia, nós precisamos, no caso específico de Messejana, se atenda a Messejana, focando em Messejana, nós precisamos de pequenas soluções. E aqui eu não estou entrando na questão da qualidade de transporte, que precisa ser otimizada, eu concordo com a Toninha, mas no caso de Messejana nós precisamos apenas de algumas poucas soluções pontuais. Acho que a Toninha já defendeu essa ideia num fórum que ela proporcionou lá na Casa Paroquial, que era mudar a rota de alguns ônibus que passam ali na Padre Pedro de Alencar, onde já é muito congestionado, e passar eles para a Rua de Baixo, que passa na Capitão Afrânio, se tornando aquela via específica de ônibus. Proporcionaria uma visão da lagoa para os usuários de transporte coletivo e desafogaria aquele trecho, que é um trecho estreito, que é complicado de alargar no momento por questões várias. E nós estamos defendendo essa ideia, juntamente com o que eu também conversei com ela, que o ponto de táxi, nós estamos conseguindo, junto à Prefeitura, a melhoria do ponto de táxi ali com a construção do recuo, que a Toninha já apontou também através de estudo científico, criação de um quiosque para eles se abrigarem melhor, para que a gente tenha uma condição melhor do usuário. E reordenamento de algumas linhas de ônibus que não têm a qualidade devida, porque ou rodam demais ou rodam de menos, tem pouco ali tem pouco ônibus na linha. Então a gente precisa pactuar entre todos da comunidade e parar com esse negócio de tomar para si, individualizando para si as conquistas da comunidade e passar a requerer como comunidade essas melhorias. E nós já fazemos isso dentro da história da associação e vamos permanecer apontando essas soluções junto com o conjunto das pessoas que aqui residem. Vamos ouvir agora o professor Targino Magalhães sobre o tema transporte. Vamos construir, professor? Vamos construir. Historicamente falando, apesar de eu não ser historiador, mas eu gosto de estudar
a história de Fortaleza, Messejana, eu vejo a questão infraestrutural de transporte e mobilidade, Messejana ser deixada de lado. Até porque a parte industrial de Fortaleza é ligada à Zona Oeste e a parte mais central, então todos os trilhos que vinham do Porto Mucuripe, do Porto ali da Alfândega, que é a Ponte dos Ingleses, depois do Porto Mucuripe, passavam pelaquela região Francisco Sá e Parangaba. Então, essa região sudeste de Fortaleza, principalmente Messejana, certo? Ela, praticamente, a regional de Messejana, ela não vai ter as benesses de um metrô e de um VLT, que é um transporte de massa, que até eu estava conversando com a nossa colega, vereadora, e é um transporte essencial para a população, certo? E que não dá para ser implementado aqui na região de Messejana, certo? Então, restando apenas o transporte coletivo. Por que não dá para ser implementado na Messejana? VLT? Não, os trilhos, sim. Por quê? Porque o VLT está sendo construído nos trilhos antigos da estação, das linhas antigas. Isso demanda muita verba, certo, para o governo estadual e federal. E não vejo interesse do governo estadual de investir aqui na região, tá certo? Então, sobra o quê? O transporte de massa, ônibus, certo? Então, eu creio que um paliativo, não uma solução, criar faixas rápidas somente para os ônibus, certo? Outra solução é realmente resolver o problema do caos do centro de Messejana, porque o trabalhador, a trabalhadora, perde muito tempo, certo? No centro de Messejana, quando o ônibus passa naquela região, por falta de fiscalização, certo? Da regional e dos fiscais da prefeitura sobre a questão dos pontos de estacionamento, que não são respeitados. Então, se perde muito tempo ali. E o paliativo seria fiscalizar essa questão do estacionamento irregular e também a criação de faixas rápidas para esses ônibus. O ideal seria o investimento, certo, de transportes sobre trilhos, como trens, que você levaria muitas pessoas, é um transporte barato, certo? Mas como a região de Messejana, a região sudeste, ela não é privilegiada em relação a essas linhas de trem da estrada de ferro, então passaremos muito tempo, certo, sem essa benesse, sem esse conforto. Vejamos que a Zona Oeste e a Aldeota, que é a Zona Oeste, vão ser privilegiadas pelo metrô e pelo VLT. Infelizmente, nós da Messejana teremos que ficar mesmo no transporte coletivo por ônibus. Ok, estamos encerrando mais um bloco do segundo debate em foco, Messejana, meu amor. Voltamos já.